Eu saúdo a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que está no capítulo 62 de Isaías. Isaías foi um profeta messiânico que trouxe a passagem através de revelação dada por Deus sobre a restauração de Israel através do Messias, o Rei dos Reis, que da linhagem de Davi viria para trazer a libertação do povo judeu e a salvação. Então foi um profeta que trouxe no seu escrito, inspirado pelo Espírito Santo, a promessa da restauração. Mas nós sabemos que a Bíblia ela atinge os três estados do homem. Ela atinge restaurando o passado também, trazendo alegria para o presente, e ela traz também a certeza da vitória, que é o futuro. E a Bíblia Sagrada, toda a passagem bíblica que nós vemos no Velho Testamento, é figura daquilo, é uma tipologia daquilo que se cumpriu no Novo Testamento em Jesus Cristo. Então nós já vivemos as bênçãos messiânicas, ou seja, as bênçãos do nosso Messias, que é Jesus Cristo. E muitas das vezes pensamos assim, essa passagem retrata só para o povo judeu. Não, nós como igreja, gentios, fomos salvos pela graça e passamos a fazer parte também da mesma promessa, da mesma bênção. A igreja, ela como zambujeiro, que o seu fruto não servia, o galho foi enxertado, nós fomos enxertados na oliveira, que é Cristo, e passamos também a usufruir desta bênção, que retrata a maior bênção para o homem, que é a salvação, a vida eterna. E esse texto vem falando da restauração, capítulo 62, de Sião, aonde ela viveu uma época desamparada. Judá viveu sendo muitas das vezes, ao longo de muito tempo, com zombarias de outras nações, porque ela foi sitiada, foi tirado tudo dela. Ela era a maior maravilha do mundo, Israel, o templo de Salomão, todo o seu resplendor, foi saqueado, e devido a isso ela passou a ser tida para todas as nações circunvizinhas como aquela que estava desamparada e sofria então zombaria. E aí, aplicando para a igreja, às vezes a pessoa ele está vivendo a mesma coisa, desamparado, longe do Senhor. As pessoas estão zombando, as pessoas estão fazendo pouco caso, você está com a vida destruída, precisando do socorro. Mas eu quero dizer para você, e quero que você receba pela fé, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele está te observando, e Ele está pronto para te restaurar, fazer de você, em vez de desamparada, fazer de você um diadema real na mão de Deus. Você sabe o que é um diadema real na mão de Deus? Uma coroa de glória. É o que Ele deseja, e se você deixar seu coraçãozinho abrir, você vai receber. Se você crer, você vai receber esta bênção. E no lugar de desamparada, Deus
há de fazer você ser chamada por um novo nome, um nome diferenciado. Esse novo nome que você vai passar a ter da parte de Deus é um nome que a interpretação desse nome é alegria, é satisfação, é contentamento. Então eu vou ler aqui a passagem bíblica e vou estar compartilhando com você, e nós vamos acompanhando junto e nos alimentando junto. Restauração de Sião e da sua glória. Então receba aí da parte de Deus, porque se você crê, você também da mesma forma vai ser restaurado. Vai vir frutos, vai vir bênção e prosperidade sobre sua vida. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia como um resplendor a sua justiça e a sua salvação, como uma tocha acesa. Você vê que Deus, ele não se aquieta. Deus, ele quer trazer de volta o resplendor, restaurar. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. O propósito de Deus é abençoar, o propósito de Deus é restaurar, o propósito de Deus é trazer luz, é trazer vida. Ele não se aquieta, ele quer sempre fazer isso na vida dos homens, assim como ele profetizou, usou o profeta Isaías para profetizar, trazer essa profecia para Sião. E eu quero ser boca de Deus profetizando isto na tua vida. Então os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome que a boca do Senhor nomeará. E serás como uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efibosá. O meu deleite está nela, e a tua terra Beular, acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. A pessoa desamparada é uma pessoa sem família, é uma pessoa com o lar destruído, está desamparado, foi-se embora. Mas uma pessoa casada, uma pessoa que tem a sua família, então esse é o princípio que Deus quer, restaurar a casa, a família, trazendo o novo dele. É interessante que esse nome, que é Efizibá, esse nome era um nome da esposa era a rainha, de Ezequias, mãe de Manassés. O significado do seu nome é alegria, satisfação, contentamento. Mas nós vemos que ela deu à luz, o seu filho se chamou Manassés. E muitas das vezes acontece também na nossa vida. Apesar de termos alegria, satisfação, contentamento, de repente nasce algo que realmente traz tristeza. E nós sabemos que esta rainha, que significa alegria, o nome dela, Efizibá, e um rei também, que seu esposo Ezequias, que foi um rei que andou no caminho do Senhor, mesmo assim eles não ficaram livres de conceber, dar à luz a um filho que trouxe muita tristeza, que foi Manassés. Essa referência está em 2 Reis, capítulo 21, versículo 1. Manassés, ele foi um rei ímpio. Ele foi um rei que ele foi muito usado por Satanás para manchar tudo aquilo que a família tinha construído. Ele fez tantas coisas terríveis, mal. Mas o que é interessante é que Deus reservou para ele algo extraordinário para Manassés. Então, uma família que estava estruturada,
deu à luz a um problema que foi Manassés. Manassés foi ímpio. Talvez você estava aí numa situação tão boa e de repente você deu à luz a um Manassés. O que é um Manassés? A tipologia bíblica aqui é que nossas atitudes, elas, quando saem da presença de Deus, ela gera o pecado. E o pecado gera a morte. As consequências do pecado é enfermidade, é dor. No lugar da alegria vem enfermidade, a dor, o sofrimento. E a tipologia é esta: Manassés passou a ser uma dor para a família, passou a ser uma tristeza para os seus pais. E devido aos erros que o homem faz, ele produz isso. Devido ao pecado, devido a afastar-se de Deus, produz um Manassés. Mas é interessante que Manassés, quando ele se viu em aflição, ele se humilhou-se diante do Senhor. Ele se arrependeu de todos os seus pecados. E diz a palavra de Deus que Deus, pelo seu grande amor, ele restaurou Manassés. E Manassés recebeu de volta a glória de Deus, as bênçãos do Senhor. Então nós aprendemos aqui que quando nós viermos a produzir aquilo que não é da vontade de Deus, através das nossas obras, das nossas atitudes erradas, nós devemos então agora parar, reaver a alegria, reaver a satisfação, o contentamento, que é esse nome que Deus aqui no texto quer nos dar, que é Efiziba, que significa alegria, porque aqui o texto diz que não mais se chamará assolada, mas te chamar-te-ão Efiziba. O que significa isso? Que Deus, Ele quer que nós venhamos viver o nome, esse novo nome que Ele nos deu. No lugar de assolado, um nome que é alegria, satisfação. Mas algo talvez nós estejamos fazendo que está gerando um Manassés em nossa vida. E esse algo é através das obras erradas. Obras erradas. Todo fruto de uma obra errada, que é o pecado. Então nós temos que nos fazer primeiro o exame da nossa vida, arrepender-se daquilo que estamos fazendo de errado, descer à casa do oleiro, se humilhar diante de Deus. E Deus, que é misericordioso, contemplando as nossas verdades, o nosso quebrantamento, Ele vai então vai nos libertar das atitudes erradas de Manassés e vai restaurar o nosso Manassés. O nosso Manassés vai ser restaurado e vai trazer para nós a alegria, a satisfação. E a casa, então, a casa será uma casa diferente. Assim é o que o Senhor faz com aquele que crer nele, aquele que busca a sua presença. O versículo 6 diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite de contínuo não se calarão. Ó vós, os que fazeis menção do Senhor, não guardem o silêncio. O que vem a ser aqui, não guardem o silêncio? Não deixe de clamar. O grande problema é que quando as pessoas estão vivendo situações difíceis, eles se calam, se trancam, se fecham, ficam em amargura, em depressão profunda. Mas o que a pessoa deve fazer? Só tem um remédio. Não é buscar recurso com outras pessoas, mas você tem um Deus que Ele está te contemplando. E é pela fé. Ele não é feito por mão de homens, de madeira, de ferro, não. É através da fé. Você vai fazer uma oração. Você vai clamar a Deus. Você vai clamar. Você vai começar a buscar o Senhor. Senhor, socorre-me. Eu creio no teu poder. Tenha misericórdia de mim. Você não vai ficar em silêncio. Esse versículo fala aqui para não guardar o silêncio. É você buscar. Deus já tem te dado uma voz, um fôlego de vida. Aí você fica: pastor, ora por mim. Irmã, ora por mim. Você deve fazer a oração.
Você vê que em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, a palavra de Deus assim diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, coisas poderosas que não sabes. Então, quando nós começamos a clamar a Deus, Ele começa a trabalhar ao nosso favor. E Ele começa, então, a pleitear a nossa causa. Aquilo que para nós era impossível a solução, Ele dá a solução. De forma milagrosa, nós começamos a observar a mão de Deus agindo em nossas vidas. Mas tivemos que acionar através nós. Muitas vezes nós só esperamos de Deus, mas Deus nos fez perfeito, com consciência, nos fez com uma mente perfeita, com livre-arbítrio, ao ponto de nós termos escolha. E muitas das vezes nós não estamos clamando a Ele, muitas das vezes nós não estamos orando, nós não estamos buscando ao Senhor. Então Ele está dizendo aqui, não fique em silêncio. Eu estou querendo dar um novo nome para vocês, como diz esse texto, quero restaurar vocês. Mas é necessário que não fique em silêncio, que clame ao Senhor. Então você, onde você estiver aí, clame ao Senhor, busque ao Senhor, vai à casa do Senhor. Você precisa se esforçar. O que é impossível Deus vai fazer, mas o que é possível nós temos que fazer. Você vê na passagem do filho pródigo, ele tomou uma atitude: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi a ele: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Então ele começa a ter uma atitude de busca, de clamar. Então você deve buscar, você deve tomar uma atitude de ir. Você não pode ficar parado, não pode ficar em silêncio. Se você se manter em silêncio, nada vai acontecer. Pelo menos um sinal você tem que dar. E aí nós vemos aqui, através da palavra de Deus, em Isaías, nós vemos em Isaías todo esse texto, mas eu quero trazer para vocês que me ouvem o versículo 7, para nós concluirmos aqui. Diz assim: nem lhe dei trégua até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Essa palavra, nem lhe dei trégua até que confirme. Nós temos que buscar não dar trégua a nós mesmos. Nós às vezes se acomodamos, paramos. Nós temos que criar um muro em volta da nossa casa. Um muro em volta de uma casa, um muro em volta de uma cidade, em volta de um castelo. Esse muro significa proteção. Para quê? Para livrar do roubo, para livrar do perigo. E a vida de fé, ela é uma vida que a gente cria muros. Só que a fé, ela tem que estar acompanhada de obra. Nós vemos que Abraão, ele foi imputado nele a justiça de Deus pela fé, mas que toda essa fé foi mostrada através de obra. Deus mandou ele para um lugar e ele foi, não conhecia o lugar, mas ele foi. Deus mandou ele oferecer Isaac, ele ofereceu Isaac. Então você deve oferecer o seu Isaac, você deve criar esse muro, que é suas obras, suas atitudes. Devemos ter atitude que agrada a Deus. Através da atitude que agrada a Deus, mostramos a nossa fé. A fé é vista pelas nossas obras. Então que você fique com esta mensagem, que você se levante, caminhe, porque a vitória do Senhor é sobre você. Você nasceu para vencer. Você não vai continuar desamparado, porque Deus fez você para ser feliz, para ser uma pessoa satisfeita. Então, dobra o seu joelho, busca o Senhor, começa a mudar os hábitos, as atitudes, fazendo concernente à vontade de Deus, renunciando o pecado. E assim você verá a glória de Deus na tua vida e a prosperidade do Senhor. Fique com esta palavra. A paz do Senhor, Deus enriqueça a sua casa, em nome de Jesus.